Fala pessoal da lista VIP, grande prazer estar aqui com vocês, Rodrigo Cohen na área, e para mim é uma grande honra saber que você se cadastrou na minha lista VIP e está assistindo esse vídeo. Toda quarta-feira eu envio, como sempre, eu às vezes faço algumas considerações no início, depois eu analiso bolsa aqui no Brasil, criptomoedas e depois eu falo um pouquinho de alguma parte educacional para você. Hoje eu vou falar sobre a Bolsa, vou começar logo falando sobre a Bolsa aqui, falar o que aconteceu, né? Ela vem caindo nos últimos tempos, nos últimos dias, agora ela vem caindo 1%, daqui a pouco eu mostro para vocês o porquê disso, o que a gente pode esperar para os próximos dias, e também sobre as minhas projeções, né? O que eu falei, o que eu acho que eu posso ter errado ou não, e depois eu falo sobre criptomoedas, e depois a gente fala sobre a parte educacional, que hoje vai ser sobre Renko. Então, espero que você goste, tá bom? Vou começar então agora falando direto sobre bolsa, não precisa dar pausa nenhuma, vamos falar direto sobre a parte da bolsa aqui. O que acontece? Deixa eu botar a tela aqui para você poder ver um pouco melhor. No momento, Ibov vem caindo 0,93, o dólar futuro vem subindo 0,67 e a Vale, obviamente, destoando o mercado, Vale subindo 3,8, enquanto tudo cai. Né? Banco do Brasil cai 4, Petrobras cai quase 2 e por aí vai. O fato é, por que está acontecendo tudo isso? Né? A gente tem dois motivos. O primeiro motivo é porque a queda da Bolsa aqui principalmente o cenário eleitoral, que agora começou a volatilidade. Então a gente vai passar por momentos de alta e momentos de queda meio que sem sentido. Segunda-feira a Bolsa subiu bem e depois teve o resultado da pesquisa eleitoral, vai ter outra agora esta semana ainda, se não me engano, e isso traz volatilidade para a Bolsa. Isso o mercado pode considerar isso como positivo ou negativo, dependendo dos resultados. A gente sabe que o Bolsonaro está na frente, despontando lá na frente, seguido pelo Ciro Gomes, depois Marina Silva, e depois vem o Alckmin, esses candidatos Meirelles e por aí, pessoas que estão mais inexpressivos. Tentaram também fazer uma pesquisa colocando, né, o Dória no lugar do Alckmin, mas também o Dória não despontou, não mostrou nada de força. O fato é que o mercado com certeza fica muito inseguro em relação a quem está na frente. A maioria não, mas acho que mais de 40% ainda não sabe quem vai votar a essa altura do campeonato. Eu arrisco me dizer que eu me incluo nesse grupo, porque realmente é difícil. Eu realmente não sei em quem ainda eu vou votar. Bom, isso faz a bolsa cair. Junto com isso, o petróleo em dias seguidos de queda, depois de bater o topo dos últimos 4 anos, se não me engano. Petróleo em 4 dias seguidos de queda, obviamente atrapalha muito a nossa bolsa. A gente também tem toda a questão da Petrobras, da saída do parente, a questão dos combustíveis também, e isso, né, greve dos caminhoneiros, acabou atrapalhando muito a nossa bolsa, acabou atrapalhando uma série de setores, tá? Não foi só por causa de Petrobras, por causa dos combustíveis, uma série de setores foram atrapalhados, setores de aviação também, por aí vai. Bom, vou mostrar um pouquinho o que eu acho que pode acontecer com a bolsa para os próximos dias, depois da a minha conclusão sobre o fato. Botar Ibovespa, sempre tem CSN aqui. Botar Ibovespa, Ibov, quando ele bateu aqui, na minha opinião, ele ia voltar a subir forte, tá? Ia testar aqui pelo menos aqui a casa dos 79.680. O fato é que o Ibov não só não testou esse ponto, como voltou a cair. Se o Ibovespa perder essa mínima em 75.360, ele fica 270, desculpa, ele fica muito feio. 360, ele fica muito feio, porque ele vai montar um pivô de baixa e vai vir testar aqui 72.850, que é um fundo que ele fez em dezembro, ou seja, o Ibovespa já devolveu tudo, ou quase tudo, que ele subiu no ano. É muito ruim, né, a gente ficar aqui 6 meses, no 6º mês ele devolve tudo que subiu no ano. Né? Bem complicado, infelizmente. O fato é que se o Ibovespa não conseguir se segurar nessa mínima em 360, ou na mínima de hoje, em 480, vai ficar feio. Em compensação, se ele voltar a subir, ele monta uma figura de um W, né? Caiu, subiu, caiu, e aí se ele conseguir romper esse patamar, que foi o último topo, ele pode reverter para uma tendência de alta. Aqui ficaria em um patamar de 78.970. Bom, não tem pergunta de Vale. Vale, a gente
Anotei que era compra no programa de domingo. E a Vale para mim testa R$ 60,66. É o próximo ponto da Vale. Vale testando o topo e agora vai ser a grande briga, a grande decisão dela. As pessoas perguntam sobre Itaú também, falar um pouquinho de bancos, né? Itube ou Itaú Unibanco é tendência de baixa e isso traz o índice para baixo para testar aqui R$ 41,05. Sobre banco, ainda existem bancos que estão em situações igualmente ruins, igualmente de queda, mas um banco que eu destaco que é o Banco do Brasil. Banco do Brasil ele testou essa mínima, subiu, a gente falou que era compra aqui, chegou a subir 3% e voltou tudo. Ele novamente volta a testar esse fundo. Se o Banco do Brasil conseguir se segurar nesse fundo, ele pode muito bem montar a mesma figura do Ibovespa e subir, querer romper esse W a 31,41 e vir quem sabe fechar o gap e vir quem sabe buscar 34,20. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Lembrando que BBAS hoje são os ativos com maior volume no índice futuro. Outro ativo muito forte, na minha opinião, agora sim para cima, é SUSB. SUSB que vai testar 52,91. A alta do dólar favorece muito a celulose. Tá? Outro ativo que também vem tendo um destaque interessante nos últimos dias é Magazine Luiza, assim como o Betou. Magazine Luiza hoje cai, não vejo ela revertendo tendência, está indo numa linha de tendência de alta. Ela pode vir testar R$ 107,80, minha opinião ainda é compra. E Betou, por sua vez, mesma coisa, fez um fundinho aqui lindo, Betou chegou a subir 15% e agora, infelizmente, devolve tudo. E realmente agora Betou mostra que se perder esse fundo aqui em R$ 22,00, Betou fica bem feia, bem feia. E o dólar não para de subir, já testou aqui hoje 3,84, dólar futuro. Próximo ponto, testou hoje 3,86, quase isso. Dólar futuro muito forte, tendência é de alta. E por último, antes de eu fechar aqui a análise, por último Petrobras. Petrobras, na minha opinião, se segurando a duras penas aqui no 423,6, que é uma expansão de Fibonacci muito longe. E se Petro conseguir romper a máxima desse candle anterior, a 16,70, se romper, minha opinião, Petrobras volta aqui para as máximas. A gente fez duas operações em opções. Deixa eu botar aqui rapidinho. Fizemos duas operações de opções. Uma foi uma compra de Petrobras a 96 centavos, Petro F18 a 96 centavos. Eu não estopei ainda, mas eu confesso que a operação está muito ruim, está agora 23. Eu falei que ela poderia cair um pouco, porque ela estava meio gorda, mas, minha opinião, nada impossível de se Petrobras conseguir voltar para R$17 nos próximos dias. Temos ainda 2 semanas ou 1 semana e meia. Tranquilamente essa opção pode voltar pelo menos para o preço de entrada. E outra opção que a gente comprou foi a Vale F557, compramos a 66 centavos, ela agora está batendo 1,63, tá? Tá dando um bom ganho. E olha que interessante, deixa eu botar a Petro aqui, Petro está 23, tá? Olha que interessante, se a gente comprou as duas, eu sempre falo isso, a gente dividiu o nosso risco nas duas opções, eu botei o mesmo financeiro nas duas, estamos ganhando 70%, tá? No final das contas. Ou seja, se eu botei R$10 mil, R$5 mil em cada uma, tá? R$5 mil em cada uma, no final das contas, eu estou ganhando R$7 mil, mesmo com essa perda em Petro. Então, se você entende que opção é uma coisa que se você perder, o máximo que você perde é o dinheiro que você botou nela. Agora, se você ganhar um ganho ilimitado, isso favorece e ajuda muito a sua vida, tá bom? Então, sempre pense nisso. Sobre criptomoeda, então é isso. Desculpa, antes de continuar aqui, falar um pouquinho sobre a bolsa, minha expectativa. Eu falei que para mim a bolsa era para cima, total, bolsa altista. De fato, eu fiz várias compras aqui, eu fui estopado em algumas, infelizmente. Agora, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Graficamente era altista, e aí tivemos notícias que favoreceram o dólar, tivemos o dólar fortalecido, né, no mundo inteiro. Semana que vem tem decisão do taxa de juros dos Estados Unidos. Tivemos Petrobras, notícias ruins, e isso infelizmente levou a nossa bolsa para baixo, e tivemos resultado da pesquisa eleitoral. Realmente levou a nossa bolsa para baixo. O Alckmin fazendo muitas coisas por baixo dos panos também, isso não é muito bom. Então, espero que a bolsa suba, ainda vejo ela subir sim. Tá? Mostrar um pouquinho para você um pouquinho do cenário de criptomoedas. Só colocar aqui um minuto. Sempre mostro o Coin360.io.
Tá? Mostrar aqui alguns destaques, né? Bitcoin caindo 1,24, Bitcoin Cash caindo 3,11, isso aqui é volume de operação. Ethereum ou Ethereum, segunda maior volume, perdendo 1,5%, Ripple perdendo 2%, tá? Entre outras, ADA uma aposta legal, perdendo 3,5%, EOS também, entre outras, tá bom? IOTA também, XLM e por aí vai. Bom, vou mostrar um pouquinho o que a gente tem de interessante, que tem Litecoin, tem NEO, tá? Ou NEO. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro sobre o Bitcoin. Bitcoin está cruzado para cima, com high-low para cima, ponto de compra, onde está agora, na minha opinião. Eu comprei Bitcoin, para vocês terem ideia, as últimas 2 vezes que comprei Bitcoin, uma vez eu comprei Bitcoin quando estava aqui na casa dos 7 mil dólares, 7.100. Ele chegou a fazer essa alta toda, eu realizei um pouquinho de nada aqui, depois ele voltou e eu comprei novamente, aumentei a mão novamente de Bitcoin aqui nos 7.500 dólares. Tá? Porque a minha opinião é um viés altista. Vamos ver se o Bitcoin consegue romper essa linha de tendência de baixa para voltar a subir. Na minha opinião, pelo menos até 8.600 dólares o Bitcoin volta, ou seja, 1.000 dólares para cima. E depois, vamos ver se ele vem testar aqui 11 mil dólares. Tá? Minha aposta... peraí que não dá para ver a tela toda, acabei de ver aqui, desculpa. Não dá para ver a tela toda não, agora dá. Na minha opinião, high-low para cima, o Bitcoin deve vir testar aqui a casa de 8.600 dólares, pelo menos 8.200 ele vem testar, na minha opinião. Tá? Falar um pouquinho de Ripple, XRP, estou comprado em Ripple também, isso aqui faz parte da minha carteira. Os ativos estão mais em cima, são ativos que eu tenho para mim. Ripple, tendência altista, minha opinião, deve vir buscar aqui o 104, né? Isso aqui é Ripple contra Bitcoin, par de moeda, deve testar aqui o 104. Tem Ethereum Cash, que eu também estou comprado, eu não zerei nessa queda aqui, infelizmente cheguei a perder. Por enquanto está no suporte, não vou sair dela agora. E Ethereum, Ethereum Classic, né? Eu falei Ethereum Cash? Ethereum Classic, né? E agora Ethereum, Ethereum normal, comprado, também estou comprado nela. Eu comprei quando virou o high-low aqui para baixo, ou seja, pô, né? Dinheiro bom, 40%, não zerei ainda. Minha opinião, uma compra aí para prazo maior, tá? Uma grande incógnita em relação a Bitcoin Cash, que vem subindo, rompeu uma linha de tendência de baixa. Minha opinião, muita gente não gosta de Bitcoin Cash, fala que ele é falso, né? Mas falso que eu digo é um fake, né, dele, mas por enquanto para mim para cima. E por último, que eu nem comentei aqui, tem subido muito Decree, DCR. Eu tinha ele na carteira, acabei zerando quando ele fez esse pavio enorme aqui. Cheguei a ganhar um pouco e agora não estou mais nele não. Tá? Princípio, é isso que eu vejo para o mercado e é isso que eu vejo para o mercado de Bitcoin. Só para fechar o assunto, algumas pessoas me perguntam sobre quais corretoras ou quais exchanges que eu opero. Aqui no Brasil, nas duas maiores, Foxbit e Bitcoin Trade, a que eu mais opero, que eu mais gosto é Bitcoin Trade, eu conheço os donos, então eu confio, não que a Foxbit eu não confio. Eu estou no grupo de WhatsApp, que é exclusivo, fui convidado, que é um grupo que só tem os donos das exchanges, só tem gente com, sei lá, 100, 200 Bitcoin na carteira, na wallet. Então é um grupo forte e os donos da Foxbit também estão lá. Mas eu levei para lá o dono da Bitcoin Trade, para o grupo. E lá fora eu opero pela Bitfinex, eu opero pela BitREX, eu opero pela Binance, eu opero pela... acho que por essas três, tá bom? Sucesso! E agora vamos falar um pouquinho sobre Renko. Bom, conforme prometido, vamos falar sobre Renko. É óbvio que eu não vou dar uma aula completa, mas é um início para você poder começar a aprender um pouco. Eu acho que é uma coisa muito direta, uma coisa muito prática, é uma coisa que mudou a minha vida. Eu vi que no Brasil não tinha nada sobre Renko, mas eu via que funcionava aquele negócio. Porque eu olhava o gráfico e falava, caramba, cara, que coisa bonita. Então eu quero aprender isso. E comecei a estudar muito. Eu vi que referências aqui no Brasil praticamente não existiam, lá fora também pouco, mas comecei a tentar ver para onde que o gráfico acontecia, quando acontecia algum rompimento ou algum pullback. E eu comecei a ver que o Renko tinha várias coisas interessantes. Você não sabe, Renko ele é um gráfico que fica, na minha opinião, a estrutura dele fica entre a análise técnica ou análise gráfica e o tape reading. Por quê? A análise técnica, você vê os gráficos com indicadores, você vê os candles.
Os candles, eles são o quê? Ligados diretamente ao tempo. Então, cada candle, ele se relaciona ao tempo. É o preço versus o tempo. É a variação do preço naquele tempo de formação do candle. Então, o mínimo candle é de 1 minuto e o máximo candle é diário, semanal, mensal, anual. Tá bom? Legal. E o fluxo? O fluxo você não vê gráfico. Você vê só a variação de preço, independente do tempo. Você vê a variação de preço. Subiu, 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 rompeu a resistência, perdeu o suporte e por aí vai. E você vê também a agressão, né, a pressão dos players. Legal. O Renko, ele vem preencher uma lacuna central entre os dois. Por um lado, no Renko, você, apesar de ver o gráfico, você não vê candles. Então, o Renko não tem candle. Por outro lado, você não vê pressão, porque o Renko não mostra quem está mais comprando ou vendendo, mas você vê a variação de preço. Logo, a gente aprende aqui que o Renko é um gráfico onde vai ter vários boxes, vários quadradinhos aqui, tijolos, que parece candle, mas não é. Por quê? Porque a variação do Renko se dá de acordo com a variação dos preços e não do tempo. Logo, se eu tenho um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, meu time frame, cada candle vai ter a variação de preço durante daqueles 5 minutos. Depois, próximo, 5 minutos seguintes. Depois, próximo, 5 minutos seguintes. Independente de quanto variou. Se variou muito ou pouco. Legal. Quando eu boto um Renko, eu tenho que estipular qual é o tamanho da variação padrão que eu quero. Aí vamos supor que eu boto o Renko é por ticks, né? Tick é a mínima variação do ativo. Vamos supor que eu quero uma variação de 5 ticks. Beleza. Qual é a mínima variação para uma ação? 1 centavo. Logo, cada box do Renko vai ter 5 centavos. São 5 ticks. Se eu botar 5, se eu botar 3, são 3 centavos. Se eu botar 10, são 10 centavos. No caso do índice, o tick é de 5 pontos, porque o índice, a mínima variação do índice é de 5 pontos. Logo, se eu coloco 5R, que são 5 Renkos, 5 Renkos vezes o tick, que são 5 do índice. 5 vezes 5, 25. Logo, cada box do Renko de 5R para o índice vai ter 25 pontos de variação. Então aqui, se o índice variar 25 pontos, eu preenchi um box. Se o índice variar mais 25, eu preenchi outro box. Mais 25, outro box e assim sucessivamente. Se isso acontecer, se o índice subir 100 pontos, que são 4 vezes 25, em menos de 1 minuto, vou ter 4 boxes em menos de 1 minuto formados. Por quê? Porque o Renko não se associa ao tempo. Se fosse candle, ia ter um candle só de 1 minuto. Renko não. Renko é variação de preço. Então, com o Renko, eu consigo ver a minha tela muito mais limpa. Porque se o preço não varia, eu tenho só um box. Pode ficar 1 hora naquele box parado. Ele sobe, desce, sobe, mas é um box parado. Agora, se em menos de 1 minuto ele varia 200 pontos, eu tenho 8 boxes de 5 Renkos, por exemplo. Para você poder plotar o Renko na tela, que eu vou mostrar para você isso, você tem que digitar o número de Renkos, que é o número de ticks. Por exemplo, dólar. Dólar não falei. A mínima variação do dólar, o tick do dólar é meio ponto, ou 50 centavos. Então, se eu boto, por exemplo, no dólar 3R, eu vou ter meio, meio mais meio. Isso aqui dá 1,5. Então, cada box vai ter 1,5 ponto. Tá bom? Isso varia de plataforma. No Profit, que é o que eu mais uso, o box foi convencionado pela Nelogica. O box tem sempre a quantidade de Renkos, de R, de ticks, menos 1. Então, um box de 5R, por exemplo, para o dólar, tá? Seria quanto? Seria 5 vezes meio ponto. Seriam 2,5 pontos. Só que no caso do Renko, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 pontos, porque é o número de Renkos menos, no caso do Profit, o número de Renkos menos 1, menos um tick, tá bom? No caso do índice, 5R são 25 pontos. Cada box vai ter quanto? 20 pontos. Por quê? Porque a Nelogica considera o rompimento como o tick seguinte, tá bom? Vou mostrar um pouquinho aqui minha tela para você poder entender como é que funciona a visão do Renko. Olha só. Vou botar nessa tela aqui. Ó, essa é a tela do Renko. Tela branca. Beleza? Essa é a tela do Renko. Isso aqui eu estou no índice futuro, estou usando um Renko de 6R. Logo, cada box desse aqui tem 6 vezes 5 pontos. Tem 30 pontos, menos 1. Menos um tick. Então, tem 25 pontos cada box desse. Tá? Então, se eu for medir estou te excluindo o pavio, tá? Se eu for medir o box desse aqui, ó,
Quanto tem? 25 pontos. Outro box, 25 pontos. E com isso você consegue ver o gráfico muito mais limpo, você consegue ver uma tendência de alta muito bonita, você consegue ver um W, figuras muito mais fáceis. Eu posso mexer. Eu quero colocar aqui 3R, por exemplo. 3R é o quê? 3 vezes 5 pontos. Logo, cada box vai ter 15 pontos, só que menos um tick. Então, cada box vai ter 10 pontos. Com cada box tendo 10 pontos, eu tenho muito mais box. Por quê? É como se eu colocasse um time frame bem pequeno. Então, para que você use isso na sua plataforma, no Profit, no Rico Trader, por exemplo, você tem que colocar o número de ticks, que no caso 3, 5, 4, 10, quanto você quiser, seguido do R. Quando você coloca o renko, ele demora um pouco para mostrar na sua tela, isso é normal. Está demorando um pouco demais, porque às vezes demora mais mesmo, tá? Mas o normal é ele demorar um pouco a mais. Por quê? Porque o renko ele precisa ser carregado, ele precisa ser construído na hora. Então ele demora realmente um pouquinho mais. Agora, depois que você faz uma vez, aí fica mais fácil, ele já carrega o renko direto. Talvez aqui nessa tela eu não tinha o renko de 3R. Agora foi, vou mostrar aqui para você. Ó. Tem um renko aqui de 3R. Tá? Qual é a ideia do renko versus o gráfico? A ideia do renko é exatamente essa. Você usar o que você usaria na análise técnica, por exemplo, olha que a linha de tendência como está bonita. Olha que perfeição da linha de tendência. O dia inteiro, de 4h40 até 5 horas, ele respeitou essa linha. Olha que perfeito. E o renko tem muito dessas coisas. Ó, tem um W aqui que ele caiu, subiu, caiu, rompeu o W, compra 80 pontos, por exemplo. Aqui ele fez uma figura de ombro, cabeça, ombro, perdeu a neckline, quanto caiu? 120 pontos. Com o candle você não conseguiria ver isso. Com o renko fica tudo muito mais fácil. E a minha sugestão é que você coloque o renko na sua tela, coloque indicadores que você usaria para análise técnica, coloca pivot point, coloca Fibonacci, média móvel, o que você quiser, e você vai ver que para o renko também funciona. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Bom, e agora, para fechar, vamos falar sobre o resultado da promoção. Cara, muita gente participou. Promoção de ganhar 3 entradas, né? Concorrer a 3 entradas para o Master Trader. Muita gente participou, realmente superou as minhas expectativas. Eu abri quase uma semana antes para o grupo, aqui para vocês, para a lista VIP, e depois eu abri para todo mundo. E vai ser divulgado, vou saber o resultado automaticamente pelo sistema, eu não mexo em nada. O sistema previne fraude, então ele consegue ver, mas eu vou saber, estou na curiosidade, o sistema é automático, hoje à noite eu vou saber, e amanhã de manhã eu vou divulgar nas redes sociais quem ganhou. E vou entrar em contato com a pessoa para pedir os dados dela, para poder cadastrar os dados da pessoa na lista lá de entrada, tá bom? Então, espero que seja você que está me assistindo, mas se não for, vamos ter novas oportunidades depois. Beleza? Até a próxima, valeu!